Olá, que bom que você está aqui para essa aula com o tema Odontologia Biológica e Odontologia Integrativa do Método MOI. A odontologia integrativa, ela surge de um processo de emancipação originado na década de 90 para suprir as exigências dos cirurgiões dentistas que já cursavam a formação médica antroposófica. E eles pleiteavam um curso de formação específico para esse tema, estruturado e reconhecido. A odontologia integrativa, ela é uma especialidade da odontologia reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e é embasada pelos princípios antroposóficos destinados a dentistas que buscam aperfeiçoar a sua prática, ampliar a arte de cuidar do ser humano e que também desejam aprofundar nos cuidados dos seus pacientes, buscando a verdadeira arte de curar. A odontologia biológica, por sua vez, ela se concentra em utilizar materiais dentários seguros, biocompatíveis, tratando as causas subjacentes dos problemas dentários, evitando tratamentos invasivos sempre que possível. Tanto a odontologia integrativa quanto a odontologia biológica são abordagens que consideram a saúde bucal como parte importante da saúde geral. Resumindo, a odontologia integrativa e biológica são maneiras especiais de cuidar dos dentes e da saúde de forma integrada e abrangente. O termo antroposofia se refere ao que é o ser humano. Antropos quer dizer homens e zofia, conhecimento da sabedoria. Olha que interessante, vocês estão vendo essas imagens. Há uma correlação direta do dente molar com o ser humano, com o corpo de um humano. Por isso mesmo que a visão da antroposofia, onde as raízes dos dentes representam a parte inferior do ser humano e a coroa desse dente representa a cabeça, o mental, o cérebro. E agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a antroposofia e como ela define o desenvolvimento humano. Por exemplo, demora especificamente 21 anos para formar um corpo de um indivíduo. E depois dos 21 anos aos 42 para formar a psique. E dos 42 aos 63 para formar a individualidade. Então, a ideia que tem 3 grandes ciclos na vida de 21 anos para você se formar como pessoa. E cada um desses ciclos de 21 anos é divididos em 3 menores ciclos, que vai dar uma unidade de tempo, de desenvolvimento, que é o período de 7 anos, também conhecido como setênio. O primeiro setênio é a primeira infância, o segundo setênio, a segunda infância, e o terceiro setênio que você tem é a travessia entre a infância e a vida adulta, dando um total de 21 anos. E isso é muito importante, porque quando um paciente, ele comenta com você, ele se depara contigo e ele te conta a sua idade atual. Por um exemplo, ele fala, eu tenho 29 anos. Nós temos a noção em que fase da vida e do desenvolvimento que o nosso paciente está. Agora, você já ouviu a frase, a vida começa aos 40? Conseguiu perceber o porquê agora? Pois é nessa idade que chegamos à nossa vida adulta de fato, seguindo os princípios de Steiner. E eu conto essa parte da história aqui, para te mostrar o porquê
que a minha recomendação é de que você permita sempre, quando você se depara com o seu paciente pela primeira vez, permitir que ele fale por 20 minutos. Você, como profissional da saúde, vai apenas ouvir o que o seu paciente traz de informações sobre a sua vida. Deixe ele contar sobre a vida dele. 20 minutos são essenciais para que você, profissional da saúde, se conecte com o seu paciente, conheça a vida do seu paciente. Ele nos contará apenas a sua história de vida. Essa é uma das principais áreas, a mais importante, que você, profissional, vai empoderar o seu paciente da sua autoconsciência e compreender que a doença, ela inicia no aspecto emocional, depois no mental e, na sequência, se manifesta no físico. E que a remissão ou a cura de qualquer doença deve fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto, o trajeto de volta, o trajeto de encontro à cura. Saúde da boca é decisiva para a saúde do corpo, tanto para a odontologia antroposófica ou integrativa, como para a biológica. A saúde dos dentes e da boca está conectada com a saúde do corpo e da mente. A diferença da odontologia biológica é que usa materiais dentários que não irão trazer malefícios e nem toxinas ao tratar os dentes, fazendo isso sempre de forma gentil e os mantendo rígidos e preservados. Alguns profissionais usam métodos especiais no seu dia a dia do consultório, como você tem o método Waldorf, explicado anteriormente, ainda pouco aplicado por profissionais da área. O Dr. Weston Price mostrou em seus estudos que a comida que comemos afeta nossos dentes e ele nomeou de fator K, mostrando que uma dieta saudável é importante para dentes saudáveis e uma arcada dentária correta com espaços adequados para posicionar bem todos os dentes. Essas duas práticas odontológicas nos lembram de cuidar na integralidade da saúde, começando pela boca. Você já ouviu falar em vidente? Com certeza já ouviu. Aquela pessoa que fica com uma bola de cristal para prever o futuro. Mas agora eu vou falar para você sobre vedente. Vedente nós podemos trazer para o dentista, aquele dentista que está bem preparado, porque através dos dentes ele vai conseguir prever algumas situações durante a saúde do paciente, situações futuras relacionadas à saúde desse paciente. Por exemplo, um paciente que possui um dente numa má posição, um paciente que já possui um dente com processo de cárie. Esse dentista, ele vê dente, ele faz uma análise, ele faz uma associação e consegue prever situações futuras com relação à saúde do paciente. Gente, olha que interessante outras coisas que os dentes nos contam ou que durante uma consulta nós analisamos. Por exemplo, através dos dentes nós sabemos a idade da pessoa, se é do sexo feminino ou masculino, entre outras características bastante interessantes, além, é claro, de identificar doenças manifestas, não manifestas e deficiências nutricionais, que vamos ver ao longo desse curso. Pessoal, essa aula vai nos contar a respeito de como surgiu a medicina integrativa. Ela surgiu nos Estados Unidos e eu estou deixando aqui esse texto que eu quero ler com vocês porque vai fazer muito sentido. O esforço para encontrar um sistema operacional de ponte
Veja que legal essa palavra ponte e veja a função do MOI, enquanto ponte entre duas especialidades. Explorar a questão do e se? E se quer dizer, e se a gente pensasse em um outro sistema médico? Em um outro sistema de meio de tratar as pessoas? Que incorporasse as perspectivas da medicina molecular e integrativa, porque anteriormente havia surgido a medicina molecular. E o Jeffrey Bland, que é o autor desse texto, ele era um estudioso, porque ele era químico. Então, ele traz essa ideia de juntar a medicina molecular com a medicina que integra e olha a totalidade a partir das medicinas de base. Então, aí surge o termo funcional. Acreditávamos que a disfunção nos níveis fisiológicos, físico, cognitivo e psicológico precedeu o aparecimento da patologia discreta que denominamos doença. Olha que show! O que ele está trazendo aqui? Que antes da lesão se instalar no corpo, ela aconteceu em vários níveis. E aqui você tem a foto do Jeffrey Bland para você saber quem foi esse cara que reuniu vários naturopatas e conseguiu trazer essa ideia da medicina funcional nos Estados Unidos, que nós aqui chamamos de medicina integrativa. As bases, então, estão lá na naturopatia, que busca suas práticas em muitas culturas. Começou como um sistema formal de saúde nos Estados Unidos, lá no início do século XX, fundamentada na noção do poder curativo da natureza, e a natureza que cura, né, traz dentro da naturopatia o ênfase, primeiro, a prevenção e tratamento de doenças por meio de um estilo de vida saudável. Maravilhoso, né? Ao tratamento também da pessoa em sua totalidade. Também a aplicação da capacidade inata de cura do corpo, que seria o nosso terceiro item aqui nessa sequência. A naturopatia foca na descoberta da causa da doença e não simplesmente no tratamento dos sintomas. Alguns dos princípios desse sistema não são tão diferentes dos princípios de sistemas de cura tradicionais, como o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa. A naturopatia consiste em uma filosofia que abrange integralmente o sistema e integralmente a pessoa, que pode beneficiar problemas como doenças cardíacas, dores de diferentes origens, diabetes tipo 2, problemas mentais e problemas de saúde crônicos, que são o grande gargalo da medicina convencional. Ela usa uma combinação de terapias, que inclui dietas, nós vamos falar sobre isso durante nosso curso, que inclui suplementação nutricional. Nós sabemos que com o passar da idade nós vamos perdendo nutrição. Geralmente também infusão de ervas medicinais. Quantas vezes nós utilizamos de chás para que a gente possa drenar toxinas, para que a gente possa nutrir o sono de qualidade, né? Ela usa também de acupuntura e de terapias físicas, como, por exemplo, a terapia do esfriar e do esquentar, a ultrassonografia, a massagem. Usa também terapias de integração da mente com o corpo. Vou dar um exemplo aqui de meditação, de atenção plena. Terapia de exercícios também, hidroterapia, aquelas aplicações que alternam água quente, água fria. Então, não se surpreenda com a integração dessas diferentes técnicas biofísicas, e entre outras, né, no caminho da composição da medicina e da odontologia integrativas. Aqui, vamos explorar as interações entre saúde bucal
e saúde sistêmica, compreendendo como problemas dentários podem afetar outros sistemas do corpo e como também as alterações físicas podem impactar na saúde bucal. O futuro é agora. E a medicina e a odontologia integrativas estão na vanguarda da saúde. Sabe por quê? A informação, pessoal, está disseminada. É fácil de encontrá-la. Os pacientes estão ficando mais conscientes porque eles estudam no Dr. Google, não é? A relação terapeuta-paciente agora é o que vai diferenciar, porque vai pedir um olhar muito especial para o seu paciente. Não um olhar de protocolo, mas um olhar empático, que transparece a sua preocupação no tratamento e no trabalho para que esse paciente seja agraciado por uma saúde ampla. Pesquisas mostram que a relação médico-paciente vai muito além do encontro situacional entre duas pessoas ou dois intérpretes e requer empatia. É o momento da história em que o paciente deixa de ser passivo e passa a ser coadjuvante do caminho de cura, porque muitas vezes ele dispõe de muito mais informações sobre o seu próprio problema do que o terapeuta, o médico, o dentista. Então, trazer o paciente para o lugar de responsabilidade requer humildade, mas ao mesmo tempo entregamos a ele a condição de partícipe direto da própria saúde. Vejam na Revista Brasileira de Educação Médica esse artigo que fala da importância da relação médico-paciente para que você possa perceber o quanto que nós vamos ter de apoio para desenvolver em empatia, em rapport, para atender esse cliente que chega até nós. Assim, caro aluno, a Academia MOI está capacitando você a oferecer um cuidado mais abrangente, personalizado, mais efetivo, considerando a saúde integral do indivíduo. Essa abordagem integrativa traz benefícios significativos para o paciente. A promoção da qualidade de vida é fato e também vai trazer uma maior compreensão da complexidade em saúde. Agora nós vamos abordar um pouquinho essa interconexão, né, entre a medicina e a odontologia. Como que nós, usando o método MOI, unimos essas duas especialidades. E aqui nós vamos chegar à história da medicina e da odontologia integrativas. Essa história remonta ao reconhecimento dessa interconexão entre a saúde da boca e a saúde geral do paciente. Quando nós falamos em saúde geral, pessoal, lembrem-se que nós estamos falando corpo, mente. Essas duas coisas têm que estar alinhadas. Embora a odontologia e a medicina tenham seguido caminhos separados por muito tempo, ao longo das últimas décadas, houve um movimento crescente em direção à integração dessas duas áreas. E é nessa onda que a Academia MOI vem navegando. Então pense que corpo, mente e a boca vão se unir pelo método MOI. A evolução da medicina e da odontologia integrativas foi impulsionada pela compreensão cada vez maior da relação entre a saúde da boca e diversas condições sistêmicas. Aí a gente pode citar inúmeras doenças, como cardíacas, diabetes, doenças respiratórias, complicações na gravidez e por aí vai. São várias as pesquisas que mostram o quanto essas duas especialidades convergem para o cuidado para a saúde. Então, olhando essa lâmina aqui, vocês vão perceber
Na pesquisa dentro do Google acadêmico, e quando você for pesquisar, você precisa colocar aquela palavra que você deseja buscar entre aspas. Eu busquei aqui essa doença oral e medicina funcional. Eu busquei em inglês, ó, Oral Disease and Functional Medicine, ok? E aqui apareceram aproximadamente 29.800 resultados de pesquisas juntando essas duas especialidades. Pessoal, isso quer dizer alguma coisa para nós, não é? Sinal de que nós estamos no caminho certo e dedicando nossa formação para isso, nós vamos estar diante da medicina e da odontologia do futuro. Evidências sólidas, né, de que infecções bucais, inflamações e problemas dentários podem ter impactos negativos significativos na saúde geral do nosso paciente. O impacto das infecções orais pode acontecer lá na saúde cardiovascular e talvez a pessoa vai saber disso muito depois de ela ter mexido lá naquele dente, né? Está mais do que na hora de um médico olhar para a boca e do dentista olhar para o corpo-mente do paciente. Nessa lâmina, o segundo artigo que vocês veem aqui fala sobre Periodontal Disease and Cardiovascular Disease, ou seja, a doença periodontal e a doença cardiovascular, mostrando como a função na medicina integrativa é favorecida pela estrutura. Então, a convergência da odontologia e da medicina em uma abordagem integrativa também se baseia na compreensão de que o corpo humano é um sistema interconectado, no qual a saúde de um sistema afeta os demais. Claro, essa perspectiva mais ampla reconhece que o cuidado com a saúde bucal não pode ser isolado do cuidado com a saúde sistêmica. E à medida que essa conscientização cresce, surgem iniciativas para integrar o conhecimento e as práticas dessas duas áreas, da medicina e da odontologia. Hoje, observamos um maior reconhecimento da importância da medicina e da odontologia integrativas, tanto por parte de profissionais de saúde, quanto por parte dos pacientes. Eu sei que tudo isso pode ser novo para você, mas à medida que nós transcorrermos na evolução desse curso, você vai ficar cada vez mais capacitado e habilitado a perceber melhor e mais amplamente o seu paciente, tá bom? Agora eu gostaria de trazer de volta aquela conversa sobre os 6 P's que apoiam a Academia MOI. Mas o que significa, né, cada um dos 6 P's? É isso que nós vamos falar agora. Pluridisciplinaridade ou abordagem interdisciplinar, que é o P1. A Academia MOI incentiva a colaboração entre profissionais de saúde de diferentes especialidades. Médicos, dentistas, como nós podemos juntos promover tratamentos mais efetivos. A troca de conhecimentos e a comunicação entre essas áreas permite uma abordagem mais completa, integrada, para que o nosso paciente saia mais satisfeito. Imagina se o seu paciente consegue que você que é médico, linke com o dentista, ou você que é dentista, linke com o médico dele. Ele não vai ficar perdido por aí sem saber o que fazer. Essa é a importância dessa pluridisciplinaridade. Ok? E isso eu quero que vocês tenham em mente sempre. Próximo P, o P2 é a promoção da saúde. A Academia MOI promove a adoção de hábitos saudáveis e a promoção do bem-estar geral, visando a manutenção da saúde a longo prazo. Vou dar um exemplo disso.
Quando você consegue ajudar o paciente a trocar uma dieta que não está fazendo bem para ele, e ele se sente bem, você está trabalhando para a promoção da saúde dele. O P3 é a prevenção. A Academia MOI enfatiza a importância da prevenção, buscando identificar e tratar problemas de saúde antes de se tornarem intratáveis ou incuráveis. Quando nós estamos estabelecendo um movimento de prevenção, nós estamos permitindo que o nosso paciente não adoeça no futuro. E isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, quando nós falamos disso, o quanto as pessoas que vão se aposentar precisam desse olhar. Porque quando elas se sentem sem trabalho, elas começam a olhar para o corpo. Elas não fizeram a prevenção antes, então é a hora de ajudá-las a prevenir para que elas se cuidem de maneira a terem uma saúde ideal, uma adequada, né? Depois vem o P4. P4 é precisão. Precisão de diagnóstico, precisão de olhar individualizado, isso tudo está aqui na precisão, tá bom? Então, ao considerar as interações bucais e sistêmicas e a visão ampla sobre a saúde, nós consideramos com mais precisão o caminho de tratamento desse paciente. Então, a Academia MOI favorece essa precisão diagnóstica e nós vamos ver que problemas dentários, como infecções periodontais, vão afetar órgãos e sistemas, enquanto doenças sistêmicas também podem apresentar manifestações na cavidade oral. E essa abordagem considera essas interações para um diagnóstico preciso e um tratamento efetivo. O P5 é a personalização. Cada paciente é único. Eu costumo dizer assim que não existe repetição de padrão em termos de pessoas na realidade que nós vivemos, né? Então, cada pessoa deve ser visto na sua individualidade. Olhar cada ser em sua unicidade vai trazer muito mais empatia e vai trazer essa sensação que o paciente vai ter, né, de ser olhado de forma global e de forma individualizante. Por fim, nós temos a visão plena da saúde, como aquilo que coroa o trabalho dos 6 P's, da Academia MOI. Quando nós olhamos de forma tão integral e tão integrativa, nós vamos conseguir ter a plenitude, que é mais ou menos assim como eu me sinto quando eu percebo o cuidado que eu tenho com o meu corpo, com a minha mente, com a minha saúde. E assim, nós queremos inspirar você, aluno, a também se autocuidar, porque só dessa forma você vai estar coerente com o discurso que você vai levar para o seu paciente.